Mais da metade do corpo humano consiste em líquidos que, em sua maioria, se encontram no interior das células. Os restantes, chamados líquidos extracelulares, estão em circulação contínua. As células são banhadas pelo líquido intercelular, também chamado de substância fundamental. Esta é trânsito obrigatório para tudo que entra ou sai das células, inclusive para os estímulos nervosos. O líquido da substância fundamental recebe nutrientes e oxigênio através da circulação sanguínea. O oxigênio é acoplado às hemácias do sangue no pulmão, enquanto os nutrientes provenientes do intestino e do fígado são solvidos no plasma. Os capilares sanguíneos têm pequenos poros pelos quais, impelido pela pressão arterial, parte do plasma sanguíneo e do oxigênio escapa para os espaços intercelulares. Desta maneira, nutrientes e oxigênio integram-se à substância fundamental, da qual as células adquirem as substâncias necessárias ao seu sustento. Os resíduos do metabolismo celular também são lançados na substância fundamental. Os capilares venosos, que são parcialmente permeáveis, reabsorvem parte do líquido intersticial e os resíduos nele solvidos. Ao passar pelos rins, o sangue é purificado. As substâncias, cuja concentração é acima dos níveis plasmáticos normais, são retidas e posteriormente excretadas pela urina. O dióxido de carbono, proveniente das funções energéticas celulares, é trocado por oxigênio nos alvéolos pulmonares. Moléculas grandes, como por exemplo as proteínas, são retiradas da substância fundamental por meio dos capilares linfáticos, pois devido ao seu alto peso molecular, não conseguem penetrar na circulação venosa. Os capilares linfáticos encontram-se sempre nas proximidades dos sanguíneos. Sua estrutura peculiar permite a passagem de macromoléculas para seu interior. Ela consiste em células endoteliais ligadas às fibras da substância fundamental por filamentos ancoradores rígidos. O aumento do volume de líquido nos espaços intercelulares afasta as fibras, que por sua vez puxam os filamentos rígidos, que abrem as válvulas dos capilares linfáticos. Tanto o líquido excedente quanto moléculas grandes penetram no interior destes capilares, fechando as válvulas pela pressão que exercem no lúmen do capilar. Os capilares linfáticos reúnem-se formando os vasos linfáticos. Esses vasos são divididos em segmentos que se comunicam por válvulas que têm a função de impedir o refluxo da linfa. As contrações rítmicas dos segmentos impulsionam a linfa em direção ao ângulo venoso. Durante seu trajeto, a linfa percorre vários gânglios linfáticos, onde seu conteúdo é controlado pelos linfócitos. Encontrando substâncias perigosas para o organismo, estas são retidas no gânglio e uma reação imunológica é desencadeada. Os vasos linfáticos reúnem-se formando 3 ductos linfáticos: o ducto torácico, que é o maior deles, o ducto esquerdo e o ducto direito. Os ductos desembocam no ângulo venoso, que é formado pela junção da veia subclávia com a veia jugular interna. Desta maneira, a linfa purificada é devolvida à circulação sanguínea pouco antes de seu retorno ao coração. A circulação linfática é uma via de retorno paralela à circulação venosa. Ela coleta e transporta os excedentes que não conseguem penetrar na circulação venosa. A remoção contínua de proteínas e de líquido excedente da substância fundamental, bem como a vigilância exercida nos gânglios, são as funções mais importantes do sistema linfático. O objetivo da drenagem linfática manual é auxiliar e acelerar os mecanismos próprios de defesa, sem, entretanto, alterá-las.
Este objetivo somente será alcançado respeitando-se as peculiaridades do sistema. As manobras devem seguir rigorosamente a direção do fluxo linfático. A sequência das áreas a serem tratadas deve se orientar no sentido proximal distal, ou seja, das áreas mais próximas do ângulo venoso para as mais distantes. No trabalho de drenagem executado em cada região, deve-se seguir a orientação distal proximal, trabalhando-se em direção às áreas de aglomeração de gânglios, ou seja, acompanhando-se o fluxo da linfa. A drenagem linfática manual atua de maneira direta e indireta sobre o organismo. Como áreas de influência direta, podemos citar a capacidade dos capilares linfáticos, a velocidade de transporte da linfa, a filtração e reabsorção dos capilares sanguíneos, a quantidade de linfa processada nos gânglios linfáticos, a musculatura lisa de arteríolas, meta-arteríolas e vasos linfáticos, a musculatura esquelética, a motricidade do intestino, o sistema nervoso vegetativo e as imunorreações humorais e celulares. Sofrem influência indireta da drenagem linfática manual a nutrição das células, a oxigenação dos tecidos, a desintoxicação do tecido intersticial, a desintoxicação da musculatura esquelética, a absorção de nutrientes pelo trato digestivo, a distribuição de hormônios e a quantidade de líquidos excretados. Pela observação dessas influências, pode-se compreender por que a drenagem linfática manual é indicada no tratamento de tecidos endematizados, circulação sanguínea de retorno comprometida, pele irritada, musculatura tensa, sistema nervoso abalado e tratamento estético nos casos de acne, colperose, dermatite perioral, rosácea, rejuvenescimento pré- e pós-cirurgia plástica. A drenagem linfática utiliza-se de pressões graduadas e constantemente alteradas, imitando as contrações próprias da musculatura lisa dos vasos linfáticos e acompanhando o seu ritmo. As manobras consistem de círculos ou espirais num plano oblíquo à superfície tratada, com um aumento gradativo de pressão até a metade do círculo e, em seguida, um relaxamento também gradativo. O aumento da pressão deve seguir a direção do fluxo linfático. No começo e no final do círculo, não deve haver pressão, e o seu valor máximo durante o movimento dependerá sempre do estado do tecido. A massagem deve ser leve em caso de edema e tônus muscular rígido, e deve ser moderada em caso de turgor e tônus muscular normais. A pele não deve ficar avermelhada e o cliente não pode sentir dor em hipótese alguma. O início de qualquer tipo de drenagem linfática manual se dá no pescoço e no ângulo venoso. Seu ritmo é bem monótono, devendo-se completar cada círculo em aproximadamente 1 segundo. Cada movimento deve ser refeito 5 ou 7 vezes, repetindo-se a sequência de cada região por 3 vezes. O sentido proximal distal na sequência de regiões é necessário para que se garanta o livre escoamento da linfa. Na região facial, além do movimento em espiral, utiliza-se também o de bombeamento. A mão aberta deve segurar uma porção de tecido entre os 4 dedos e o polegar. O movimento nasce no punho. Dedos e polegar permanecem relaxados sobre a pele, cujo deslocamento ocorre em movimentos elípticos. Não há deslizamento sobre a pele. O ambiente ideal para o trabalho de drenagem é calmo, eventualmente com um fundo musical suave. A iluminação deve ser discreta e tanto o cliente quanto o esteticista devem permanecer em silêncio.